Sejam bem-vindos a mais um podcast Solto Verbo. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, Marcelo Fedorucchi. Seja bem-vindo, Marcelo. Queria agradecer, é um privilégio para mim poder sair lá do Alto Vale do Ribeira e estar com vocês hoje aqui, participando desse programa. Espero que seja bênção para a equipe, principalmente para você que está aí nos vendo. E hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre um tema, né? Abordar toda essa questão da pobreza no nosso país, né? Se hoje a gente entrar nas redes sociais, né, a gente vai ver muitas pessoas falando sobre a situação do nosso país, né? E o que eu percebo muito é que tem muitas pessoas que falam vários discursos, muitas vezes discursam sobre uma justiça social, né? Mas não estão no dia a dia conhecendo o que realmente é isso, né? Muitas pessoas às vezes dão respostas prontas, né, para um problema que é muito maior, mas não conhece o pessoal, como que é o dia a dia disso, né? E com isso a gente quer já começar esse podcast, né, para o Marcelo contar um pouquinho desse contexto aí que você lida com a pobreza, principalmente aqui em São Paulo, né? Olha, Deus me deu o privilégio de ir para a região com menor IDH do estado. O menor índice de desenvolvimento humano é na região onde nós estamos, que é o chamado Alto Vale do Ribeira. Uhum. As pessoas conhecem o Vale do Ribeira, que é a parte de baixo, onde se planta muita banana e se vende. Essa região ainda é melhor. Nós estamos na parte do alto, onde nós temos as plantações de tomate. Então, lá nós temos uma composição que nós estamos na pior situação social que nós temos dentro do nosso estado e uma das piores do Brasil. Isso em São Paulo, né? Isso em São Paulo. E imagina você que isso choca o fato de você olhar para essa realidade no estado mais rico da federação, você vê pessoas que vivem de uma maneira totalmente inconcebível de você entender a vivência dela. Sim. Ou seja, nós estamos também dentro de uma reserva florestal federal. Você sair para entrar mata dentro e você ir achando comunidades de pessoas com 500 famílias, 500 pessoas, com 20 famílias, 30 famílias, e você vai vendo pessoas que vivem no meio do mato sem assistência, sem condição e sem possibilidade nenhuma de melhoria de vida. Marcelo, eu sempre gosto de entender assim, como que foi para você chegar até dizer assim, eu quero fazer isso da minha vida, essa é a minha missão, trabalhar numa ONG, ajudar pessoas. Como que foi a tua trajetória para chegar nesse lugar, assim? O que te leva a fazer isso pelas pessoas? Tá, eu cresci dentro de uma igreja evangélica, ouvindo muito discurso, muita pregação e muita falação a respeito também da pobreza e da necessidade das pessoas. Cresci em São Paulo e empresariei. E um dia, sentado no banco da igreja, ouvindo um pastor, essa palavra me confrontou. E eu tomei a decisão de abrir mão daquilo que eu vivia para viver uma realidade diferente. E Que você palavra, fazia... assim, que te Ele falou que impulsionou? eu me lembro que ele falava da necessidade de nós vivermos as realidades para podermos falar e emitir pareceres que são reais. Legal. Muitas vezes a gente Muito tem um legal. discurso, principalmente hoje na internet, que a gente pega sem conhecer as realidades. Exatamente. Então, quando eu falo do problema do Alto Vale do Ribeira, muitas vezes, tem gente que está sentado numa mesa que em 30 minutos ele acha a resposta para o meu problema que eu não acho para atender as famílias. Mas quando você fala para ele assim, então é o seguinte, sai daí, vamos lá. Aí ele não vai. Mas no discurso ele tem. Então, assim, se você não tem a vivência, não dá para você querer discutir. Porque você não sabe da dificuldade. Da realidade, né? De tudo aquilo que acontece. E eu fui levado a viver essa realidade. Então, eu fui para o Vale do Ribeira com a ideia inicial de trabalhar com igrejas, mas depois, isso em 2000. Quando chegou em 2005, nós organizamos uma agência missionária,
Agência missionária, talvez para você que está assistindo, é uma organização que prega o evangelho, planta igrejas locais e ajuda através da igreja a população. Depois nós enveredamos em 2011 pelo projeto social, atendendo crianças, e parte delas crianças que nós tiramos do trabalho nas plantações de tomate, crianças de 5, 6, 7 anos. Essas crianças, então, elas faziam um trabalho escravo. Faziam, pelo fato de estarem dentro de uma plantação de tomate com essa idade, e não pode. Sim. Então nós tiramos E crianças como e vocês fazemos isso fizeram até para hoje. tirar? Nós buscamos as propriedades, identificamos os pais, e naquela época, quando nós começamos, podíamos atender 10 crianças na igreja. Então, nós selecionamos 10 e começamos. E a partir daí, a gente veio num crescente, onde hoje, além de crianças, adolescentes, jovens e adultos, nós chegamos a atender, antes da pandemia, 300 pessoas por dia. Então, imagina você, são 4.700 refeições por mês, totalmente gratuitas para atender. Então, cada criança dessa, ela tem 2 refeições na entidade social. Mas aí, né, na ONG, ela recebe, assim, aulas de algumas coisas? Como Recebe, que funciona? Tipo assim, a criança saiu lá do trabalho escravo, o que ela vai receber ela vai agora? passar um período de 5 a 6 horas dentro do projeto social. Ah, que Legal. Então, ela legal. recebe conhecimento, ela recebe instrução, educação, esporte e conhecimento. Então, nós temos oficina de informática, nós temos oficina de padaria artesanal, temos oficina de música, oficina de esporte, e ela Que estuda legal. também dentro da instituição. E aí nós vamos tendo, de acordo com as faixas etárias, oficinas. Então, tem oficina aberta à população de informática, então os jovens da região que não têm oportunidade fora da roça, eles podem vir a trabalhar com o computador, e principalmente o projeto de alfabetização nosso de adultos, ele é só ele em São Paulo e um outro no interior que tem, além da alfabetização, a inclusão digital. Então a gente pega aquela Que pessoa legal. que passou o dia todo na roça, colhendo tomate, lá ele chega na instituição ainda todo sujo de terra, ele toma o lanche dele, janta e ele começa a estudar, e ele chega na frente do computador. E é emocionante ver as pessoas chorando a hora que vem o computador, e muitas vezes eles perguntam: esse é o computador? Esse é o computador. Sério? É. Nossa. É estranho pra mim lidar ou escutar isso, porque assim, parece que eu não vim de um contexto assim, né? Eu vim de um contexto de classe média e tudo mais. Mas pra mim ainda é muito estranho assim escutar que tem pessoas, por exemplo, que é no Brasil, que tipo não sabe o que é um computador, sabe? Parece que é uma coisa que todo mundo conhece, sabe? E acho que falta também esse conhecimento, né? A gente às vezes não tem noção do que é isso, né? Falta muito conhecimento. Eu já cheguei há anos atrás a encontrar pessoas naquela região que não sabiam quem era o presidente da República. Nossa. Há uns anos atrás eu fui numa Mas comunidade. então eles também não têm nenhuma informação, tipo Não, jornal, televisão, às nada, vezes né? não. Eu me lembro que nós fomos fazer um trabalho social numa comunidade e tinha uma garotada. Nós começamos a jogar, eles começaram a jogar bola e tal, e uma pessoa que veio da cidade de São Paulo lá olhou o garoto e ele disse assim: pô, você joga igual o Neymar. Aí acabou o jogo, o garoto veio para mim e falou: Marcelo, quem é esse Neymar? Ele mora lá em Nossa. Araçaíba. Nossa. Nossa. Araçaíba é o bairro onde está o projeto social. Nossa. Ele não tem nem ideia. Então, o que acontece? Uma das coisas que a gente vê, e eu também não acreditava, porque eu sou de São Paulo, que você caminha por um processo onde, para você identificar a realidade, você tem que ir até lá, inserir dentro da cultura dele. Porque eu tenho gente que vive em necessidade extrema. E isso as próprias prefeituras cadastram. Tem município que você chega a ter 1.000, 1.200 famílias em pobreza extrema. E você vai viver essa realidade. E um dos desafios é que você sai de um contexto para encontrar aquele. Eu já vi gente que chegou
comigo visitando algumas casas, e lá eu tenho casa feita de embalagem de leite longa-vida. Aquela caixinha de leite que a Nossa, gente abre para sim, sim. beber, lá é parede ou telhado de casa. A pessoa de um grande centro chega lá e diz assim, falou, pô, mas é miserável. A pessoa ouviu e ela ficou triste. Ela veio falar comigo, eu falei, mas por que que eu sou miserável? Eu não sou miserável. Eu vivo como todo mundo vive aqui. Sim, para ele é normal aquele contexto, né? Ele vive, Pois é, que entende? loucura, né? Eu tive uma experiência uma vez, isso faz um tempo atrás. Geralmente, nas comunidades, às quartas-feiras, a gente tem um encontro de oração. E eu estava num encontro de oração e chegou uma senhora, de idade mediana, e eu conhecia ela. E a gente ali, orando e tal, ela se levanta e diz assim, Marcelo, olha, eu quero agradecer a Deus. A gente olhou e ficou pensativo, né? O que será que ela quer agradecer a Deus? Uma mulher com 3 filhos, situação difícil e tal. Essa mulher, ela se levanta para dizer que ela queria agradecer a Deus porque fazia 3 dias que ela estava comendo casca de mamão verde. Nossa. Casca. Só Casca de mamão verde. Eu olhei para ela e disse, mas por que isso? Ela disse, porque minha vizinha nem isso tem. Nossa. Eu perguntei, mas por que você acha que isso é bênção de Deus, você tem que agradecer a Deus? Ela falou, Marcelo, meus filhos passam num caminho todos os dias. E essa semana eles se perderam. Num caminho que eles passam todos os dias. E ao se perder, eles acharam os pés de mamão. E trouxe para nós. Então, assim, você olha para essas realidades e quando você se depara com isso, é muito além do que um discurso. Sim. É uma realidade que choca e faz a gente repensar. Sim. Então, na realidade, eu fui para essas localidades para trabalhar nessas frentes, e tem a frente do empreendedorismo social também, que a gente está procurando desenvolver, porque lá eu aprendi também que o necessitado, ele não quer só ser atendido e receber uma doação, uma cesta básica. Então, assim, a gente, em alguns locais, nós ensinamos assim, a gente abre a cesta básica, deixa lá e avisa. Ó, se precisa, você vai lá e pega. Pega o que você Ah, precisa. legal. E ele entra lá, ele pega o saco de arroz, ele pega o óleo, ele pega o feijão e deixa o resto, porque ele sabe que tem outra pessoa na mesma condição que ele para ir buscar. É interessante isso, né, Marcelo? Porque muitas vezes a gente acha que, vamos ajudar pessoas pobres. Aí vai lá e dá uma cesta básica, e só deu a cesta básica e vai embora, né? E daí a nossa consciência fica um pouco mais assim, mais livre, né? Mas o como é precioso isso de ensinar essas pessoas a empreender, a fazer isso, né? Eu não sei se no teu contexto tem isso, mas eu já conheci alguns casos que as pessoas ficam até cômodas, né? De só receber. Então, ensinar elas a fazer algo, eu acho que isso é muito precioso, né? E tem muita gente que tá, até mesmo a gente mora no centro de Curitiba. Tem muita gente que tá super acomodado porque de manhã cedo vem a doação de não sei o quê, daí Os à moradores, né, tarde de rua. outra instituição traz comida, daí de meio-dia a prefeitura dá almoço, mas isso pode acomodar muito, né? Então, quando a gente vai para essa parte mais prática de conhecer essas pessoas, existem, eu acho que basicamente esses dois públicos, né? Existe o público que está ali só para receber e que, tipo assim, realmente não quer aprender a trabalhar, não quer, como é que eu posso dizer, anestesiado naquela situação, mas tem o público que realmente está passando necessidade e que se você chegar e oferecer algo como, vou te ensinar a trabalhar, o que você quer aprender? A pessoa muitas vezes ela nem vai falar, não, quero aprender isso. Não, o que você quiser me ensinar, eu tô aqui para aprender. Porque ela tá querendo realmente aquilo, né, Marcelo? Uma Então, vez. Pode terminar. Desculpa. então, eu acho que você poderia falar um pouco mais desse contexto, assim, como que é quando você chega num lugar, você consegue perceber isso e como que as pessoas reagem, assim, a você chegar, cara, a gente está aqui para ajudar e a gente quer realmente mudar tudo, por onde que começa, quais são os Tem alguma pontos, resistência, né? quais são os pontos difíceis.
muitos podem até achar, poxa, mas o que que eles estão querendo com a gente, né? Pô, vieram aqui e estão oferecendo coisa para nós, nunca ninguém fez isso, né? Uma vez até eu li que uma frase assim, né? Ah, você não acaba com a pobreza tirando muitas vezes do rico e dando pro pobre, né? Você acaba, você tenta acabar com a pobreza, fazendo o pobre conseguir dinheiro, conseguir sair daquela situação, né? Porque muitas vezes a mentalidade, né? Se a pessoa não muda a mentalidade, as coisas é muito difícil ela vai mudar de fato, né? Olha, quando a gente for instituir o projeto social, e esse é um grande problema, que é a nossa região é a região mais abandonada que nós temos. Uhum. Então ninguém mais acredita nos políticos Sim. e na possibilidade do Estado fazer diferença. Uhum. Por quê? São anos e anos de promessa e Não dá. nenhuma realização. Nossa. São anos e anos, anos e anos. Então o que que acontece? Eu me lembro quando eu cheguei lá, que eu falei, olha, nós vamos montar uma ONG. Mesmo a comunidade, nós já estando dentro da comunidade num segmento diferente que era de igreja, eles não acreditaram. E eles achavam assim, olha, ele vai abrir, daqui 3 meses vai fechar. Ele vai abrir, daqui 6 meses não tem mais nada. Não dá para confiar. Nós abrimos em 2011 o projeto social. E estamos caminhando até hoje, já fizemos 11 anos de projeto social. E o que a gente aprendeu é o seguinte: primeiro, você tem que caminhar com a comunidade. Você tem que inspirar confiança. Porque as pessoas estão tão desestimuladas e sem esperança naquela região onde nós estamos, que às vezes você fala, você vê que o olho dela não brilha mais. Uhum. Ela não tem mais esperança de vida. Aquilo que tiver que acontecer, acontece e ela não tem força para correr atrás. Então, Eles essa é uma sabem o que é realidade. trabalho, Sabe. sabe? E sabe, porque tem gente lá que chega a trabalhar É, né, 12, verdade. 14 horas por dia. Eu vejo mulheres colhendo tomate e lá nós não temos planície, é tudo montanha. E eles plantam na subida das montanhas. E eu vejo mulheres colhendo tomate, carregando 12, 15, 20 quilos de Nossa, tomate com o próprio corpo subindo e descendo o nossa. morro. E depois, quando ela forma, eles chamam assim, forma uma caixa para mandar para o Ceasa, ela ganha uma miséria. Miséria. Então, o que que Tipo quanto, acontece? assim, que ganha por Chega a mês? ganhar 30, 40 reais por dia de trabalho. Nossa. Então, são realidades que chocam a gente. Agora, essa é uma questão. A grande maioria que nós temos lá, e aí eu te digo que é uma diferença, porque eu conheço muitas vezes em São Paulo, quando originou sempre a gente querer fazer alguma coisa, eles têm vergonha de receber a doação muitas vezes. Uhum. E muitos chegaram para mim e disseram assim, Marcelo, a gente queria ter uma oportunidade. Por que que eles têm vergonha? Porque eles acham que não é certo só eles ficar recebendo Ah, a entendi. doação, Legal. sem poder Sem ter fazer um alguma Sim, coisa sim, e conseguir, através daquilo que ele faz, angariar recursos para o sim. sustento dele e da família dele. Uhum. E isso foi uma coisa assim muito bacana que a gente pôde ver. Uhum. Porque são pessoas tremendamente abandonadas e largadas. E que muitas vezes não têm oportunidade. Em São Paulo, a situação é difícil, é muito difícil. Eu não estou dizendo que não é. Mas em São Paulo, se você for num semáforo, você vende. Se você vai no trem, você vende. Se você pedir, alguém te dá. Se você fechar o rosto e for para cima de alguém, a pessoa entrega carteira para você. Tem assim, tem muito mais oportunidade. Eu costumo dizer que assim, pô, lá nem semáforo tem pro cara querer vender alguma nem rua coisa. tem direito. Pois é. E aí ele não tem essa condição. Então assim, essa dependência, ela é muito complicada de você manter. E às vezes a gente vê gente criando essa dependência, fazendo com que essas pessoas se tornem dependentes daquilo que eles levam para manter essa realidade. Então, isso é bem complicado de a gente observar. Sim. Inclusive, não sei se você quer mostrar o que Mostro. vocês têm feito hoje com essas famílias, né? Como é que surgiu a ideia ali de fazer os produtos? Essa aqui era uma. Esse aqui é.
esperança de vida e expectativa de vida de 40 famílias 40 famílias. que compõem a cooperativa. Esse é um projeto que nós chegamos e parte dele estava parado, sem funcionar, e que a gente resolveu assumir e tocar adiante para dar o desenvolvimento. Uhum. Então, assim, a gente produz molho de tomate, geleia de morango e doce de abóbora com coco. A ideia é que a gente consiga produzir e levar a sustentabilidade financeira para essas 40 famílias que fazem parte desse projeto. Então, a gente procurou desenvolver um produto que fosse totalmente natural, um produto que Legal. fosse certificado pela agricultura familiar do governo federal e um produto artesanal. Uhum. Então, a pessoa que compra esse produto, que entende hoje a questão da responsabilidade social que a gente tem, ela adquire esse produto na consciência de que não é simplesmente um alimento. Uhum. Por Sim. trás dele está a sustentação de 40 famílias de Tá a aproximadamente esperança, né? 250 pessoas. Sim, E isso é motivo de esperança. sim. Isso é o passo que eles veem de transformação social. Legal. Então, assim, você investe nela para que ela consiga andar. Então, a mesma coisa de o que nós estamos fazendo, é a mesma coisa que aprender a andar de bicicleta. A gente disponibiliza a bicicleta e ele vai aprender a andar para ele seguir o rumo dele, a trajetória dele. E é a melhor forma de assistência social, Sim. porque não dá para criar essa autodependência que ela seja a longo prazo, porque nem você como instituição consegue receber doações nesse volume que você precisa, e ele também não vai se sentir na responsabilidade de fazer aquilo que tem que fazer, de ele buscar esse sustento. Marcelo, Entende? e tu estava falando antes para nós, né, dessa história de um pai que vendeu a sua filha para ser abusada por R$ 10, né? Isso acontece Às muito? vezes acontece. Como que é Às isso vezes mesmo? acontece. A questão de abuso nós temos em grande escala. Uhum. Abuso, maus tratos, são situações que acontecem em todo o país. E na nossa região não deixa de existir. Uhum. Então, já presenciei alguns casos. Na Lá. instituição nossa, nós temos crianças que são crianças prioritárias, crianças advindas através do conselho tutelar, principalmente, Uhum. que nos direciona essas crianças para dar o atendimento que elas precisam. O Uhum. Então você conselho tem, tutelar da cidade pede ajuda para vocês. sim, a gente quando desconfia denuncia, eles Uhum. apuram e aí a gente discute as possibilidades que nós temos e aí nós acolhemos. Obrigatoriamente, como a instituição social, nós temos que fazer isso. Sim. E também pensando na questão da criança e da necessidade, a gente não tem como não atender e não Sim. receber. Então faz parte do projeto nosso esse acolhimento das crianças e a partir daí a gente tenta estabelecer um desenvolvimento e Sim. uma comunicação direta com a família para a gente avaliar. Uhum. Porque a criança ela é o resultado de Uhum. tudo aquilo que acontece dentro da casa dela. Uhum. Sim. Então, às vezes a gente olha a questão da criança, olha a questão do que aconteceu com ela e daquilo que ela se tornou, mas a gente só vê essa causa final. A gente não olha o que origina isso. E aqui está o grande problema, a questão familiar. Exatamente. A estrutura familiar é que faz com que nós tenhamos hoje as realidades que nós temos. E é uma coisa que hoje parece que perdeu esse valor, né? A nossa geração não é uma geração que discute família, que discute relacionamento, que pensa nas bases de um casamento. Na realidade, nem pensa mais em casar, né? Então, aí lá na frente você colhe consequências, porque uma hora ou outra você vai ter um filho, né? Por mais que você não queira, pode até acontecer, né? Sem querer. Mas como a gente não tem essa estrutura, essa base mais formada na sociedade, a gente a gente está plantando
a sociedade que vai vir lá na frente, né? E é um grande desafio porque quando você lida com pessoas em situação de vulnerabilidade, abandonadas, esquecidas, são pessoas que não têm acesso. Não têm acesso Mas ao eles não têm conhecimento. acesso mesmo, assim. Boa parte não, entende? Uhum. Porque você Lá não tem imagina, escolas. tem escolas, mas chegou ao fim do ciclo normal, acabou. Você não tem Sim. uma faculdade local. Se você Uhum. vai querer, você vai ter que fazer online. Aí você está Ninguém tem dentro de uma mata internet. atlântica, a internet não funciona. Sinal de celular, você tem várias dificuldades. Se nós criarmos um projeto dentro da instituição de trabalho, de formação de trabalho, eu fiz uma pesquisa na escola local e a gente queria implantar. Aí um adolescente virou para mim e disse assim: Marcelo, eu só queria saber de uma coisa. Eu vou lá, se inscrevo e faço o seu curso. Como é que eu saio daqui para ir até o centro do município, que são 20 quilômetros, para trabalhar? Porque não tem transporte regular. Uhum. E eu olhei para a cara dele e fiquei olhando e falei: boa pergunta. Uhum. Hum, O que adianta dar um curso de formação para ele Sim. trabalhar numa loja, num comércio, Sim, não tem como ir até se lá. já aquilo que é básico na vida dela para ela se desenvolver e crescer, ela não tem, que é o transporte para ela chegar até o emprego. Então, você tem esse problema que é um problema Difícil. muito sério que a gente tem. Uhum. E a questão familiar, ela tem essa realidade. Então, quando você olha para aquela região, boa parte, as pessoas não se casaram, não entenderam qual é realmente a importância de você constituir uma família. As pessoas simplesmente se juntam. Uhum. Ah, deu certo, deu, não deu. Eu já conheci senhoras que tiveram 16 filhos, um Nossa. com cada homem. Nossa. E então o que acontece? E é difícil porque aí o homem também não assume e acaba ficando para a mulher, né? O peso E vai aí, sempre para um e, lado, a- né? e aí o que acontece? Ela não tem um programa ou ela não tem um projeto que acolha ela Uhum. e dê instrução para ela. Que ela possa olhar para essas realidades e ela possa, por mais difícil que esteja, ela se manter e tocar adiante. Então, assim, muitas abrem mão, deixa para a avó cuidar, para a mãe dela Uhum. cuidar. E isso é uma realidade que a gente encontra no nosso país. Sim. Então, assim, a família em si, ela tinha que ser priorizada, porque é ela que vai trazer toda a sustentação. É, se você for ver os problemas psicológicos, tudo isso, no fundo, é raiz. Tu vai ver algo lá na sua infância aconteceu. Tem tudo é ligado com família, né? Se uma pessoa tem uma família com uma estrutura que afirma ela e tudo mais, tem muito mais chance dela conseguir ser mais segura de si, mais confiante, né? Mas se ela não tem isso, se tudo é tão incerto para ela, ela aprende desde criança que ela não tem valor, que ela não é um nada, que ela, sabe? E isso cria uma baixa autoestima para aquela criança desde pequena e ela não tem esperança no futuro, né? Se você não conversa com seu filho, se você não abraça o seu filho, se você não investe tempo no seu filho, daqui a um tempo você vai ser um estranho para ele. E essa é a realidade que a gente encontra muitas vezes lá. Essa é a realidade que a gente tem visto ao longo do tempo daquilo que nós temos feito. Ô Marcelo, e quais, assim, se você puder compartilhar com a gente algumas histórias, assim, que foram muito chocantes, que te marcaram, assim, em todo esse 11 anos já de ONG? De projeto social, olha, eu poderia dizer para você o fato de você ver uma criança dentro de uma roça trabalhando. Uhum. Isso é uma coisa que afronta a gente. E isso faz com que a gente olhe para essas realidades e fique tremendamente triste E de essas ver. crianças não, elas têm consciência do que elas estão fazendo lá ou não? Tem. É. E ela tem que fazer para ajudar o pai e a mãe. Uhum. Entende? A gente já teve situações. Há pouco tempo nós fomos atrás de um senhor que nós conhecíamos, que vivia dentro do mato.
E essas coisas que Deus faz não era para mim ir atrás dele. Ele estava longe. Eu tinha levado uma pessoa de São Paulo comigo para lá. Uhum. Ele estava longe da ONG. Ele estava a uns 40 quilômetros da ONG. Nossa. Mas não sei por que Deus queria que eu fosse lá. E ele morava num terreno assim, numa subida, num barraco, numa situação subhumana. E aí estava chovendo, nós chegamos e chamamos por ele, não ouvimos nada, escutava só a chuva. Uma terceira ou quarta vez que nós chamamos, eu escutei um gemido. E falei para o Felipe, que estava junto comigo, falou, ó, ele está aqui. E aí começamos a procurar no meio do mato. E nós achamos ele caiu de cima lá da casinha dele, rolou por Sério? 6 ou 8 metros e caiu no veio d'água. E ele tinha passado provavelmente a noite toda lá Meu sem Deus. auxílio, sem apoio de ninguém. Aí ele ficou lá, né, naquele lugar, e no gemido dele, nós encontramos ele. E nós fomos socorrer, Na chuva na ainda. chuva. Aí eu saí, fui buscar o SAMU na cidade de Nossa, imagina que Adrianópolis. demora. E dá para chegar lá de carro? Não, eu cheguei. É? Eu cheguei, saí, fui Ah, até tá. ele. Nós estávamos na cidade já do Paraná, de Adrianópolis, chamamos, e depois eles constataram que ele teve um AVC. Meu Deus. Só que para tirar ele da cidade e levar até o hospital, demorou muito tempo. E isso provavelmente contribuiu. Uhum. Quando ele deu a entrada no hospital, ele deve ter ficado uns 3, 4 dias na cidade. Quando ele deu a entrada no hospital, em meia hora ele morreu. Ah, Nossa. que Então, coisa. assim, tem situações assim que a gente, ao longo do tempo, vivencia, de ver pessoas sem ter condição nenhuma, de você chegar às 10, 11 horas da manhã na casa da pessoa, você vê o fogão de lenha apagado e ela não tem nada para comer. Eu lembro, eu mostrei uma gravação que nós tivemos umas meia dúzia de crianças que Nossa. vieram me chamar na ONG para falar de um amiguinho de classe deles, Uhum. que ele estava passando necessidade e problema. O pai tinha tido um AVC de cama, a mãe era obrigada a ir para a roça trabalhar, porque não tinha como sustentar, e ele ficava em casa, tomando conta de casa e do pai na cama, Nossa. né? E aquele dia eu lembro que era já quase meio-dia, ele tinha que cozinhar e não tinha o que comer, e não tinha o que cozinhar. E aí nós levamos algumas coisas. E aquele dia ele me partiu o coração, porque ele chegou e no meio da conversa, quando a gente começou a entregar aquilo que a gente levou da ONG, de alimento, de ajuda para ele, num determinado instante ele vira para nós e diz assim, falou, olha, peço perdão para vocês por causa da situação da casa. Nossa, assumindo a responsabilidade. Nossa. Imagina um garoto de 7, 8 Nossa. anos que tem a Meu Deus. responsabilidade de Nossa. estar à frente da casa e cuidar do pai de cama, Nossa. ele ter a consciência de pegar e se dirigir para a gente e pedir perdão, porque a casa estava do jeito que estava. Então, assim, são coisas que a gente olha e vê que ao longo do tempo, as histórias e tudo aquilo que acontece de situações, primeiro, é uma linha muito tênue, muitas vezes, entre nós atuarmos ou não atuarmos. Uhum. Às vezes a pessoa morre porque nós não fizemos. Então, quando a gente se dedica a um projeto efetivamente assim, você vai até as últimas consequências. Não dá para ter reserva. Não dá para ter agenda. Não dá para não atender. Entende? Então, assim, a gente olha nessa situação, dentro desse contexto, para a gente atuar em cada um. Na semana passada eu visitei uma senhora num bairro bem escondido lá na região e depois que eu fui saber
o marido dela quebrou a perna dela de uma tal forma que nunca mais Meu ela ficou Marido quebrou a normal. Deus, que perna. horror, Usa Jesus. bengala. E nós precisávamos ter um contato Meu com Deus. alguém que chamasse as famílias em situação de extrema necessidade da comunidade para vir buscar as doações que nós íamos levar. Mas a ideia era marcar na escola e a gente fazer esse encontro, para eles pegarem cesta básica, roupa, alimento e tudo mais. Uhum. E nós não conhecíamos. E aí a pessoa na escola falou: tem uma pessoa aqui que faz andar de casa em casa, no meio do mato, em 41 casas, agendando horário e dia para as pessoas virem buscar. Aquela mulher de bengala, ela saiu da casa dela, no meio das pirambeiras. Ela foi de casa em casa, Nossa. chamando pessoa por pessoa, família por família. Hum. Aí eu perguntei para ela: mas por que a senhora faz isso? Por que a senhora fez isso? Uma senhora que não tem mobilidade. Uhum. A senhora podia se negar a fazer isso. E ela simplesmente, de uma forma muito simples, ela disse assim: eu não posso questionar nada e nem querer discursar nada se eu, na realidade, também não fazer nada. Então eu tenho que fazer. E para mim foi uma alegria, mesmo nessas condições que eu estou, de poder ir de casa em casa e poder atender e dar o recado para essas famílias serem abençoadas. Ela falou: eu dormi feliz, porque eu sabia que as pessoas tinham que comer. Nossa. E é isso, né? Quando a gente é útil, né? A gente É. se sente importante, né? A gente se sente pertencente a algo que é maior do que o nosso sofrimento, né? E quando a gente olha muito para a gente, o que acaba acontecendo? A gente cria uma figura própria de nós, onde nós somos as melhores pessoas. Sim. E quando a gente sai para ver as realidades, quando a gente sai da internet, quando a gente sai do celular e a gente vai mesmo, a gente entende que é totalmente contrário. Nós somos os mais miseráveis que existem. Em situações assim absurdas que a gente vivencia e que a gente é. Mas quanto mais a gente hoje se isola, a gente cria uma imagem de nós mesmos de sermos grandes pessoas, quando na realidade nós não somos. Então isso aí faz muita diferença. Isso aí tem muita... E é uma experiência que as pessoas têm que ter. Eu acho que assim, para se discutir política pública no Brasil de assistência, antes do discurso tem que ver a prática. Uhum. Tem muita Sim. gente fazendo trabalho muito relevante por aí, onde ele passa perrengue para socorrer as pessoas, para atender pessoas. E essas pessoas muitas vezes não têm oportunidade, querem dar uma assistência melhor e não conseguem. Então, existe muito discurso, muita gente discursando aí, e muita gente vivendo dentro de uma utopia daquilo que fala, porque na realidade não entende a prática, não entende aquilo que é o dia a dia. Então, tipo assim, projeto social à noite para alfabetização. Ah, mas o que você vai dar? Você dá janta para as pessoas. Não, mas por que você vai dar janta? Ah, porque o cara saiu da roça e veio para cá. Aí chega uma pessoa que diz assim: mas Marcelo, a gente tem que ir às 10 da noite embora para casa no escuro, não tem luz. O que tem que fazer parte do kit de educação? Uma lanterna. É Quem não verdade. vive uma experiência dessa nunca vai falar que Nunca você vai precisa de uma saber. coisa É dessa. verdade. Mas quem está lá no dia a dia tem essa perspectiva. E muitas vezes essa é a pessoa que é menos ouvida. E isso faz diferença. Deixa eu te perguntar, Marcelo, como que está sendo para essas famílias, essas 40 famílias que estão conseguindo trabalhar agora, que estão conseguindo
ter uma esperança, né? Ter um salário. Como que está sendo a mudança na vida delas, a resposta? Como é que está sendo essa relação assim com essas pessoas? Tem sido muito abençoador para elas também. Por quê? É um projeto difícil de tocar, porque você tem muitas variáveis. Então, Sim. hoje, a gente gostaria de ser mais competitivo no mercado, mas a gente não consegue. Por quê? Porque tem uma produção pequena. Uhum. Então, assim, é mais ou menos isso. Você olha um vidro desse, eu vou pagar R$ 2 e pouco só no vidro. Uhum. Nossa. Se eu tivesse caixa e pudesse comprar 10 mil vidros ao mesmo tempo, eu pagaria R$ 1,05, metade do preço. Então, o que a gente está fazendo? A gente está investindo para produzir, para esperar que a gente consiga ir aumentando a produção para ir dando cada vez mais uma qualidade de vida para eles. Legal. Então, é um processo de desenvolvimento de mão dupla. Então, o que acontece? A entidade, muitas vezes, ela compra o vidro, a tampa, o lacre, o adesivo, o rótulo. A gente compra o gás, compra o tomate, compra a abóbora, compra tudo, envia e eles processam por problema de fluxo de caixa. Para que a gente consiga desenvolver esse produto. Mas, assim, é muito abençoador para vocês ver as pessoas na cooperativa que estão trabalhando. Então, assim, eu já vi senhoras, quando eu cheguei lá, elas falaram assim, o senhor tá mandando um novo pedido de coisa? Eu falei, tô. Aí elas dizem assim, graças a Deus. Nossa. Então, assim, Por trás desse, graças a Deus, aí tem muita coisa. tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem uma senhora lá que nós tem um filho hoje que sofreu um acidente com 16 anos, hoje com 23 anos, ele ficou com um coágulo que se movimentou agora e ele estava normal, estava vivendo, casou, teve filho, tudo. Esse coágulo se movimentou, agora ele travou, não anda, está em cima da cama. Nossa. E aí voltou para a casa da mãe e do pai, e essa senhora que trabalha na cooperativa Nossa. tem que cuidar dele. Bah. Então, às vezes eu penso assim, não, eu não posso me dar ao luxo de não atender ninguém que queira comprar um pote, porque eu sei que o dinheiro desse pote vai fazer muita diferença para aquela senhora que está lá naquela situação de dificuldade. Sim. Hoje, qual que é o valor dos potes? Hoje a gente vende a R$ 18 cada um. Legal. Então, principalmente se for aqui em São Paulo, a gente entrega em casa. Legal. Se tiver algum comerciante que queira distribuir, ele também pode entrar em contato comigo, com a gente, e a partir daí a gente ONG estabelece. Salvar, né? Se procurar nas redes sociais. Nas redes sociais, o pessoal pode procurar www.salvarvale.org.br. Legal. Então, salvarvale.org.br. E, assim, eu vejo muita gente falar, assim, que a resposta de tudo da pobreza do mundo, do Brasil, está na educação, né? Você que tem convivido com essa pobreza... Quando a gente olha, né? O Brasil é um dos que mais investe em educação, Exatamente. né? Um dos países que mais investe, mas ainda não tá tendo todo esse retorno, né? A impressão que dá é assim, nossa, se nós tivermos uma educação excelente, está tudo resolvido, né? Parece que o fim ali é a educação, né? Na tua opinião, assim, quais são esses problemas maiores porque eu acho que é um incêndio, né? Tem, por exemplo, as pessoas que você trabalha, é um caso extremo que você precisa apagar vários incêndios ali, né? Mas o que você acha que seria necessário para começar uma mudança estrutural em toda essas pessoas que estão sofrendo muito, né? Quais são as áreas que você acha que seriam necessário uma atuação assim para que pudesse ter um resultado, digamos assim, E o que tu acha desse discurso, assim, de que a educação resolveria tudo? Gente do céu. Bom, eu acho que a educação faz parte. Se você for olhar na nossa região, talvez a classe mais licenciada médica
sejam os professores. Eles têm problemas grandes. É pesado você fazer isso. Qual a situação? Que eu vejo assim, eu me volto muito para a questão familiar. Um projeto efetivo familiar, ele vai fazer muita diferença. Porque essa criança, quando chegar na escola, ela vai saber o porquê ela tá, por que ela está ali. Uhum. Na nossa região, muitas vezes eu converso com as crianças na ONG, que já vêm da escola, então ela fala assim, não, eu vou na escola porque meu pai tem que trabalhar. Ele não fala que ele vai para a escola para aprender. O pai dele não tem com quem deixar ele. Então ele vai para a escola e depois vem para a ONG. Ou vai para a escola porque vai ter um alimento também. Sim, essa é uma realidade. A educação faz diferença? Faz. Sem dúvida Com alguma que certeza. faz. Mas dizer que está tudo em cima dela, não dá. Porque assim, o indivíduo, a personalidade, os valores, eles não vão ser transferidos para a criança simplesmente na sala de aula. Então, assim, a gente vivencia isso. Por trabalhar com famílias desestruturadas, nós temos um problema muito sério lá na nossa instituição, que as professoras, elas se queixam para nós e dizem assim, Marcelo, a gente ensina tudo certo aqui. As crianças vão para casa e os pais desensinam. Dá. Então, a nossa competição com a família não dá. Tanto é que nós tivemos uma reunião há pouco tempo lá, onde nós questionamos a presença dos pais quando são convocados na ONG, a presença dos pais nas reuniões e no envolvimento, principalmente com a criança. Então, eu acho que assim, a educação faz parte, ela faz e é importante. Mas eu acho que a educação também não vai resolver se ela não tiver base familiar. Se não tiver essa ligação. Você não vai conseguir formar a criança, o indivíduo, de uma forma que seja certa. E com princípios e valores muito bem estabelecidos. Né? Porque hoje o que a gente vê também muito na questão da educação, ela foi muito segmentada e ela foi muito manipulada com aquilo que querem implementar hoje. Então, assim, quando a gente olha, muitas vezes, a educação que querem colocar afronta a própria constituição e a criação da família. E isso, na cabeça de uma criança, vai dar um nó. E aí você, muitas vezes, não consegue desatar esse nó. A gente estava assistindo um documentário sobre tráfico sexual, né, tráfico humano, e que também falava muito sobre a prostituição, né? E lá em Camboja, se eu não me engano, também tem uma ONG, e um lá dos fundadores, ele estava dando assim uma entrevista como que eles lidam com a prostituição infantil, né? Que lá tem muitos pais que vendem as suas filhas, né? Tem até uma visão assim, uma cosmovisão que eles têm de que se você ganhou uma menina, você ganhou na loteria, sabe? Porque você vai poder vender ela, né? E agora, se você ganhou um menino, você não, né? Aquilo não tem nenhum valor, porque você não vai conseguir lucrar com aquilo, né? E esse fundador, ele estava falando o quanto as pessoas às vezes falam sobre educação, e ele mesmo já ofereceu isso para várias famílias, né? Ele falou: olha, nós vamos dar educação para o seu filho, nós vamos dar para sua filha, nós vamos dar dinheiro para ela, nós vamos ensinar ela a fazer algo, ela vai poder depois ter uma formação, ela vai ganhar muito mais dinheiro do que ela ganha agora com a prostituição, sabe? O problema é que vocês não têm dinheiro, a gente vai dar dinheiro para vocês, a gente vai ensinar vocês a conseguirem trabalhar, a gente dá toda a assistência que vocês precisarem, a gente vai dar para vocês, para a filha de vocês sair da prostituição. E a resposta de muitas famílias é não. A gente não quer isso, né? E ele mostra o quanto o dinheiro muitas vezes não é a resposta, a educação não é a resposta, né? Ele mesmo fala, pensa você, se hoje você fosse pobre, tipo, miserável, sem o que comer, se você estivesse nessa situação, mesmo assim, você ia dar o seu filho, vender o seu filho para prostituição, sabe? A gente não faria isso. A gente, sei lá, não sei, a gente faria alguma coisa, a gente faria isso, mas a gente não faria o nosso filho fazer uma coisa dessa, né? Passar por isso.
E então ele fala que o problema é algo muito mais profundo, é algo muito mais profundo do que o dinheiro, algo muito mais profundo do que a educação, né. E ele inclusive cita que, claro, o dinheiro, a educação é também um problema, né, não tem esse acesso, mas é um problema muito mais profundo, que é um problema moral e até espiritual, né. O que que tu acha disso? Você consegue perceber isso também? Eu consigo perceber porque, assim, é comum você ver a atitude de muitos pais com as crianças lá. Então, assim, Uhum, a experiência que nós temos visto, não existe uma dependência, ou não existe, às vezes, o pensamento dos pais quanto aos filhos. Simplesmente, às vezes, ele acha assim, eu fiz, ele que se crie. hum, Ele diz assim, não, eu nasci do jeito que eu nasci, eu vivi até agora, cheguei até aqui, ele também se vira. uhum, Então, o que que acontece? Existe um problema espiritual grande, porque a gente sabe que a própria Bíblia diz que assim, o mundo jaz no maligno. E o maligno veio para matar, roubar e destruir. Na realidade, se o evangelho não entrar dentro das famílias, nós não vamos ter transformação. Nós não vamos ter mudança. Porque a realidade da família em si, hoje no mundo, ela é desse jeito. Pode ser mais esclarecido, menos esclarecido, com acesso à educação uhum. ou não educação. E isso não tira a responsabilidade de dar o social, a educação, né. Eu creio muito que é um trabalho em conjunto, né, nós somos corpo, alma e espírito, né. Então também não adianta a gente querer só dar um espiritual, só um social, né. É o conjunto de tudo isso junto, né. Porque assim, eu não tenho como ver a pessoa vem até a gente, ela não tem o que comer dentro de casa, eu simplesmente olhar ela e virar para ela assim, ó, Deus te abençoe, dar um tapa nas costinhas dela e mandar ela embora. Vou fazer uma oração por você aqui. Não Uhum. adianta, né? E assim, eu encontro com Jesus toda hora lá, porque eu saio no mato, vou socorrer alguém que está passando necessidade, eu encontrei Jesus. E quando eu olho para ele naquela necessidade, eu não olho a pessoa. Interiormente eu digo assim, Jesus, eu estou aqui na sua frente agora, o que o senhor quer que eu faça pelo senhor? Eu estou aqui, pronto para te servir. Eu não vou pensar o que aquela pessoa viveu, o que não viveu, o que ela Uhum. está fazendo ou não. De acordo com a situação dela e a necessidade dela, a gente vai procurar atender. Uhum. Então, assim, tem muito a ver. É um negócio muito amplo, mas que tem que entrar o evangelho junto com o social, com a educação, para que você tenha a transformação da pessoa. É um ajuntamento de E coisas. você já conseguiu experimentar Já, essa já, transformação? já. É interessante quando às vezes a gente vai em algumas casas que você vê a casa simples, vamos dizer assim, pobre, mas você vê tudo lavadinho, tudo arrumadinho, tudo no seu lugar. A panela assim está brilhando, entende? Aí você vai ouvir a senhora dizer, falou, não era assim não, eu fazia de tudo que é jeito, largava e abandonava tudo por aí. Hum. Depois que eu conheci Jesus, eu comecei a entender que eu tenho que, mesmo simples, eu tenho que ser limpa, arrumada e fazer tudo certinho. Legal. Então, assim, são testemunhos práticos que a gente tem visto ao longo do tempo que leva à transformação. Então, às vezes você pega lá, tem pais xingando os filhos. A gente às vezes vai nas casas lá, a gente vê o pai bate na cabeça do filho, você não vai dar em nada, meu. Você é um Zé Ninguém. Você não vai ser ninguém na vida. E a criança cresce já com essa baixa estima. Então ele chega muitas vezes no projeto social, ele não tem expectativa, não Uhum. tem esperança. Às vezes ele diz, eu queria ser isso, mas meu pai já falou que eu não vou ser nada na vida, eu não vou ser nada na vida. Então você tem muito que trabalhar Uhum. dentro desses contextos aí para você poder formar uma pessoa que faça a diferença. Eu acho que
eu acho que assim, gente como você que está ouvindo aí, eu gostaria de te incentivar a você participar de um projeto para você ser um agente de transformação, que você possa muitas vezes ocupar o seu tempo, ocupar a sua vida com coisas que sejam relevantes, fazer diferença na vida das pessoas. Isso tem uma valia muito grande. Eu acho que a gente pode fazer isso. E não só quem é cristão ou algo do tipo que está escutando, né? Sim, você Qualquer de uma pessoa forma do jeito que geral. é, né? Você de uma forma geral, você tem que olhar para o seu semelhante e tem que entender que ele precisa de auxílio, precisa de apoio. E a resposta desse auxílio e apoio é você, muitas vezes. Muitas vezes a gente reclama, né? Muita gente reclama, dizendo como que Deus permite que tal coisa aconteça? Como que Deus, se Deus é tão bom, por que que ele permite que essas pessoas passem por que elas estão passando? Mas ao mesmo tempo que ele está criticando Deus, ele não está levantando um dedo para fazer nada, né? Para ajudar. Então, eu acredito também que muito da realidade que a gente experimenta não é porque Deus é mau, mas é porque o homem deixou de lado essa bondade. O homem deixou de crer que ele pode ser útil. O homem deixou de crer que ele pode ajudar alguém. E se cada um fizesse pelo menos uma parte desse bolo, tenho certeza que muita coisa seria resolvida, né? É E que a gente olha muito para nós, né? A gente está preocupado com o nosso umbigo, com as nossas coisas, com as nossas conquistas, né? E com isso a gente esquece de olhar que tem pessoas que precisam do nosso auxílio, né? eu acho que uma das grandes questões é assim, primeiro que acusar é mais fácil, porque quando eu acuso, eu estou me eximindo da minha responsabilidade. Uhum. Então, assim, eu fico com a consciência tranquila daquilo que eu fiz. Quando você toma uma decisão de você seguir um caminho que você vai na contramão do mundo, e assim, eu não estou querendo aqui exaltar o que eu fiz e o que eu faço, mas aquilo que eu tenho vivido é que as pessoas olham e chamam a gente de louco. Então as pessoas literalmente acham que a gente é louco de fazer aquilo que a gente faz. Ah, você E acha deixou de ser que empresário, é, né? você tem um parafuso a menos, Uhum. você cheira a cola, coisa assim. Hum. Você não bate bem das ideias. E, na verdade, não é assim. Eu acho que, assim, o mundo precisa do envolvimento de cada um de nós. Você vê que hoje, se a gente olhar para esse processo, a educação, cada vez mais ela é individualista e ela cobra. Então, antigamente você fazia o segundo grau, hoje você tem que ter miseravelmente a faculdade. Agora você já tem que ter o MBA, a pós-graduação e tudo mais. Então, o que que acontece? Você vai ficar fechado dentro do seu mundinho, olhando só para você. Uhum. Só que você vai fazer o colégio, a faculdade, a pós-graduação, o MBA, e você não vai ser gente, porque você não vai conseguir saber se relacionar com as pessoas que precisam de você. Você não vai conseguir dar uma palavra para essa pessoa. Você não vai conseguir entender a realidade dela. Então, assim, eu recebo muita gente lá que vem para conhecer o projeto e tal, e eu vejo que as pessoas muitas vezes entram nessas casas feitas de embalagem de leite longa-vida e a pessoa trava e não sabe o que falar. Uhum. Aí você vai ver qual é a sua formação. Ah, eu sou pós-graduado e doutor em tal, tal e tal e tal Uhum. especialização. Eu falei, putz, mas não consegue dar uma palavra para uma pessoa. Uhum. Uma palavra de esperança, uma palavra de auxílio, de ânimo, de Uhum. força para as pessoas que precisam. Sim. Então, assim, é uma realidade muito complicada que a gente vive hoje, olhando para esse contexto, né? Uhum. Então, É, conversa Uhum. cheia de histórias e de realidades aí que nos estimulam a sair da cadeira, né, Marcelo? estimula. Eu acho que, assim, a principal
principal questão que eu vejo é de tentar motivar as pessoas a sair da sua zona de conforto. Sim. A gente sair das nossas quatro paredes, Do nosso celular, do né? nosso celular e olhar o mundo. Uhum. Então você vê uma necessidade muito grande que nós temos das pessoas, das pessoas que vivem, e hoje a gente não convive com realidades, a gente simplesmente deleta e bloqueia, e a gente não quer enfrentar aquilo que é uma realidade. Então, assim, eu acho que deixar um legado é deixar uma imagem e um incentivo para pessoas como nós que possam ser protagonistas de uma transformação de vida para pessoas que precisam. Então, assim, eu me lembro, aí eu ouvi muitas pessoas falando isso para mim. Quando nós fomos fazer uma mudança estatutária na cooperativa, a senhora lá que foi colocada como presidente da cooperativa, ela teria que fazer assembleia para votar, direcionar e tal. E ela ligou para mim e disse assim: Marcelo, a gente vai ter assembleia no sábado às 2 horas. Falei: ó, beleza, faz mesmo. Então, mas a gente quer que você venha orar. Eu falei: como é? Não, a gente quer que você venha orar antes da assembleia. Eu falei: orar? Sábado? Às 2 horas da tarde? Eu falei: dona Jura, sábado eu estou em São Paulo, em casa, com a família. Ela falou: ah, Marcelo, mas a gente queria tanto que você viesse orar. Eu falei: não, dona Jura, tenho gente aí. Eu tenho missionários aí que eu posso pedir para ir aí. Aí ela falou: ah, mas a gente queria que você viesse. Eu falei: ah, dona Jura, não dá não. São da minha casa, aqui em São Paulo, até dentro da ONG, são 390 quilômetros. Nossa. E aí eu desliguei o telefone e aí eu fui dormir e eu fiquei pensando. Eu falei: pô, meu, mas a mulher queria que eu fosse. Ah, não, mas é muito longe, meu. Pô, ir lá só para orar. Qual é a importância de uma oração? Não, vou não. Ah, vou chamar fulano de tal, vou mandar para lá. E aí eu ouvi aquela voz dizendo assim: não, mas ela pediu você. Ah, não, mas não dá para ir não, é muito longe, eu tenho que estar com a família. Não, mas a mulher falou que queria você. Chegou o dia, eu saí da minha casa aqui em São Paulo às 10 da manhã, rodei 390 quilômetros, cheguei lá, fiz uma oração de 7 minutos. Entrei no carro e voltei os 390 quilômetros. 780 quilômetros com toda a despesa para fazer uma oração de 7 minutos. Compromisso com quem precisa. Então, assim, é dar valor ao que as pessoas pedem, dar importância para o outro que se julga simples. E eu me lembro que foi assim muito interessante de ver quando ela falou assim: Marcelo, a gente não acreditava que a gente tinha importância para você. E esse seu gesto de vir de São Paulo, deixar sua família vir aqui só para orar com a gente, fez toda a diferença. Nossa. E a gente queria te agradecer. Então, assim, é exemplo de resiliência, é exemplo de trabalho e querer fazer, entende? Querer ajudar as pessoas mesmo. E esse coração, né? É um coração, né? Não precisa ter as maiores habilidades do mundo, os maiores conhecimentos, se você não tem um coração que se deixa moldar, um coração que se deixa entregar por uma missão maior, né? Tem uma frase, não lembro de quem que é. É mais ou menos assim,
tenha todas as técnicas, tenha todas as estratégias, né? Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas mais uma alma humana, né? É. Que legal. Marcelo, obrigado pela tua disposição de vir até aqui. Que é um privilégio. Espero que pessoas tenham sido tocadas com essa nossa conversa aqui. Também o pessoal que puder entrar em contato aí com o site, entrar em contato com vocês para ajudar de alguma forma, né? Para que esse projeto possa crescer. E a gente quer te ver daqui a um tempo, sabendo que já estamos conseguindo comprar os vidros por R$1,05, sabendo que as coisas estão progredindo cada vez mais. Que Deus abençoe muito esse projeto, essa missão. Tenho certeza que muitas pessoas estão sendo amadas, que isso é o mais importante, valorizadas por vocês. Que isso também motive, né? Quem está escutando. Isso. Que você saia desse podcast com um gás a mais para fazer a diferença lá nesse mundão que está precisando. Obrigado, Marcelo. Olha, eu sou grato. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês nessa tarde hoje. Eu nunca, na minha jornada, nunca pensei que teria uma possibilidade, uma oportunidade dessa. Eu queria realmente me dirigir a você que está vendo esse podcast e que você realmente pare para pensar que tem muita gente necessitada precisando de você. Você tem que procurar se envolver com as realidades. A gente tem que deixar de discursar e fazer. Comece com as pessoas que estão do seu lado e vá até onde Deus te direcionar. E com certeza você vai entender a vida de uma forma diferente e você vai viver de uma forma diferente. Deus abençoe vocês e uma outra hora a gente se encontra. Valeu!